Tá gravando. Olá, muito bem-vindos! Bem-vindos à 53ª tertúlia da Astrosofonia, não é, Luís? Disse Muito, bem. disseste muito bem, 53ª tertúlia. E hoje, Hoje com a Débora uhum, Worthington. É assim que se diz? Débora, É, disse bem? é mesmo você assim? fica Vou sempre pronto. treinar. Muito bem. Luís, Vamos, começas tu a dizer então as é, eu regras posso terríveis começar. saturninas da tertúlia? Pronto, já sabem, está aqui muitas caras conhecidas, penso que está aqui uma ou duas que não sabem, mas vou dizer as boas práticas e informações aqui da tertúlia, para quem já sabe. Pronto. Temos uma estrutura bastante simples, já sabem que é 30 minutos da apresentação ou da palestrante, neste caso hoje a Debbie vai ter a falar. Depois são 30 minutos de partilhas e perguntas. Bem, mantenham os microfones desligados durante a apresentação, obviamente. Portanto, as perguntas vão todas para o fim. E se possível, deixem a vossa câmera ligada, porque é muito mais agradável e muito mais humanizado. E estamos aqui entre amigos, não é verdade? E ninguém vai aparecer, mesmo que quando vamos publicar no YouTube, só vai aparecer eu, a Alexandra e, neste caso, hoje, a Demi Wharton. Mas se sentirem vontade de fazer uma perguntazinha, metam só no chat, que é para depois fazermos perguntas por ordem, para respeitar a sucessão de ideias. Mas, isso agora, por acaso, está-nos a ver no YouTube, quer dizer que não é gastrosófono, nem quiseste este privilégio de estar aqui presente, ao vivo, e poder fazer perguntas a seguir. Porque para isso é preciso o quê, Alexandra? Ser astrolusófono e enviar só um e-mail, também não é assim tão difícil. Não, é só mandar um e-mail a alguns pouco para este e-mail que eu estou aqui a meter, alguns, Astrolusofonia. astrolofonia@gmail.com e meter o teu nome, ou o seu nome, e meter só gostaria de ser membro da Astrolusofonia. E vais receber sempre um e-mail, sempre uns dias antes do primeira quinta-feira de cada mês. É verdade, todas as primeiras quinta-feiras de cada mês temos sempre um palestrante fantástico com o tema fantástico. Mas hoje, cabe hoje a Alexandre apresentar a Deborah Wentland e a palestra de hoje que será métodos e técnicas para a prática da astrologia psicológica Já está da assim uma teoria. net difícil. E, exato, faz-me a honraria de apresentar hoje a nossa excelente palestradora Sim, e sim, o senadora. prazer é todo meu. Muito obrigada, Débora, por teres aceito o convite. Nem sabias ainda o que era astrolosofonia, Luís. Nós temos de melhorar o nosso marketing, senão isto não corre tão bem. Já estamos assim, 53ª, portanto já temos a obrigação de ter juízo. Ah, não, é óbvio que toda a gente sabe quem é Débora Worthington, não é? Mas eu vou-vos dizer quem é, por acaso de terem esquecido. Ela é astróloga, é psicoterapeuta junguiana, que eu amo, adoro, pesquisadora. E está há 34 anos a fazer astrologia, Luís, estás a perceber ou não? Nós temos um bocadinho mais que esta idade, mas 34 anos é obra. E dá de atendimentos e cursos e palestras aqui e no Brasil e no mundo. Depois, muito giro, foi ex-presidente, ou é ex-presidente, né? Foi presidente Uhum. da famosa Central Nacional de Astrologia, CNA. E é autora e criadora de uma metodologia própria que integra a astrologia psicológica com mitologia, com simbologia no trabalho clínico, que deve ser bem giro. E assim, meus senhores e minhas senhoras, dá também muitos cursos, formação e extensão universitária, em parceria com outras instituições. Melhor que tudo isto é ouvirmos a nossa querida Débora. Obrigada por ter aceito e por estar aqui connosco. Vamos aproveitar ao máximo. Não se preocupe com o tempo, porque nós somos generosos, não é, Liz? Nós Uhum. não somos assim tão chatos e saturninos. Por isso, esteja à vontade e brilhe, Debbie. Obrigada. Tá? Obrigada ao Luiz, obrigada à Alexandra pelo convite gentil, obrigada a todos que estão aqui, que têm interesse no tema. Espero estar trazendo alguma contribuição que seja relevante para vocês. Essa contribuição tem a ver mais com a reflexão que eu tenho com os próprios alunos no curso que eu dou de astrologia psicológica. Quando a gente chega a gente dá toda a parte de teoria, daí chega na questão da prática. E aí essas reflexões eu tentei traduzir aqui na palestra que eu vou estar mostrando para vocês, né? São mais reflexões do que qualquer outra coisa, né? Então vamos só compartilhar com vocês. Deixa eu crescer. Pronto. Então é isso. Vou diminuir aqui um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, o tema que eu estou propondo hoje é métodos e técnicas
para a prática da astrologia psicológica, né? Porque eu quero conversar com vocês sobre algo que é essencial, né? As habilidades e métodos que formam a base para a prática psicológica, porque isso nem sempre ganha muita reflexão nas escolas, né? Fica preocupado mais com a questão da teoria e pouco da prática, né? E quando a gente vai para um atendimento em astrologia psicológica, algumas coisas são importantíssimas para a nossa relação com o cliente que vem até nós. Primeiro deles é acolhimento e segurança, né? O profissional tem que estabelecer um espaço seguro para o cliente se sentir realmente à vontade, para que ele sinta que não está sendo julgado, que seus pensamentos, emoções e experiências estão sendo colocadas e que não há julgamento, está simplesmente sendo acolhido aquilo por nós. A gente, quando está trabalhando com astrologia psicológica, a gente tem foco muito grande no inconsciente. Então, há uma ênfase grande no que é simbólico, porque eles são vistos como janelas do inconsciente. Nós trabalhamos com símbolos o tempo todo, né? A astrologia é totalmente simbólica, signos, planetas, aspectos, tudo isso é arquetípico e tudo isso é simbólico e é o instrumento que a gente vai usar para entender esse cliente que está chegando até nós. E o foco nosso é no processo de individuação, ou seja, o nosso objetivo é ajudar essa pessoa a achar aquilo que é único nela, que é singular, né? Que ela possa integrar de uma forma adequada, harmônica, todos os aspectos da sua psique, seja os aspectos positivos, seja os aspectos obscuros. Ou seja, o que a gente quer é ajudá-lo a alcançar um maior entendimento de si mesmo. E como é que a gente faz isso, né? O atendimento tem que levar em conta que ele tem que ser uma colaboração entre o cliente e o profissional, que explora os conteúdos de uma forma conjunta. Por que razão, assim? Quando eu coloco isso, algumas pessoas estranham. Como assim? Eu não vou estar dizendo para o cliente como ele é, como ele deixa de ser, quais são as suas características? Sim, mas você vai estar propondo isso, você não vai estar determinando. Não é uma leitura determinística, você vai estar trocando. Porque um mesmo aspecto é vivido pelas pessoas de formas diferentes e específicas. Cada pessoa tem uma relação com aquela simbologia. E essa relação, quem pode nos colocar a par é o próprio cliente. O cliente pode dizer, olha, vivi tal situação dessa ou daquela forma. E isso traz para a gente uma maior compreensão de quem é esse indivíduo que está à nossa frente, e esse retorno dele nos ajuda a saber como orientá-lo da melhor forma. A outra coisa que a gente tem que fazer é uma valorização maior da própria experiência individual, né? Então, o atendimento ele tem que ser individualizado, não há um caminho pré-definido, mas ajudá-lo nesse processo de autodescoberta de quem ele é, né? E o foco realmente está no autoconhecimento, ou seja, a gente está querendo usar os nossos instrumentos para aprofundar a compreensão das próprias emoções do cliente, seus padrões de comportamento, suas motivações, para que com tudo isso, isso amplie a compreensão que ele tem dele próprio e isso ajude ele a promover uma transformação pessoal. Quantas vezes, né, acho que a maioria das vezes que um cliente vem para a gente, ele está num momento crítico. Ninguém vem para um astrólogo quando ele está tudo bem, maravilhoso. Ele chega assim, não, vim para o autoconhecimento. Isso é 5% de quem vem para a gente, né, no atendimento. A maioria das pessoas está com uma questão qualquer que ela quer entender melhor. Então, a gente ajudando ele a aprofundar no seu próprio autoconhecimento, ele vai encontrar recursos dentro dele próprio para ele fazer frente aos desafios que ele tem. E por isso mesmo, um dos objetivos nossos é a integração dos conflitos, né? Então, é o quê? É a integração das questões internas do indivíduo, né? Incluindo aquilo que ele pode ter reprimido ou ele está evitando, né? Existem sempre muitos mecanismos de defesa que a gente enfrenta num atendimento, quando a gente esbarra num ponto que é sensível para o cliente. E a gente tem que saber como manejar esses mecanismos de defesa, né? Então, isso é fundamental. O que a gente pode pensar que se deve esperar, então, de um bom atendimento? O que seria um bom atendimento, né? Então, um bom atendimento seria integrar técnica e humanidade. A gente estuda muito astrologia. Astrologia é um saber infinito,
Eu vejo muita gente brincando assim, que a gente precisa de 3, 4 encarnações para conseguir estudar tudo. E é verdade isso, né? Realmente, quanto mais a gente estuda, é aquela história, né? Eu só sei que eu nada sei, né? A gente diz, à medida que a gente estuda, mais aumenta a nossa humildade em relação a esse conhecimento, porque realmente ele é um cabedal enorme. Mas não basta você dominar a técnica, tem que ter humanidade. Você tem que ter uma atitude que ajude a colaborar com o processo do cliente. Se você não tiver humanidade, não tiver empatia, não tiver acolhimento, não adianta, você pode ser o melhor técnico do mundo e mesmo assim você vai falhar no atendimento, né? Eu tenho vários casos, exemplos de pessoas que foram em astrólogos e deram para eles sentenças praticamente, né? Eu tenho o caso de uma colega com mais de 40 anos de prática, e eu a encontrei um pouquinho antes daquela conjunção Saturno-Plutão, né? Pouquinha coisa antes, e ela estava magérrima, ela devia estar pesando uns 47 quilos, 45 quilos, eu fiquei muito assustada. E eu olhei e falei, nossa, o que aconteceu? Ah, eu vou morrer na conjunção Saturno-Plutão, que é assim, 12 de janeiro, no dia do aniversário dela. Eu falei, então eu vou junto, porque meu aniversário é 13, a minha revolução solar é 12, então vamos dar a mão, vamos junto embora. Mas imagina, de jeito nenhum. E daí, conversando com ela, eu consegui convencê-la de que isso era um equívoco, essa atitude desse profissional foi completamente antiética até, de dizer para ela que ela iria morrer nessa conjunção. Então, a gente encontra esse tipo de comportamento. Então, não basta ter a técnica, você tem que ter uma postura humana ligada a essa técnica. A outra coisa importante é a atenção plena no nível físico, psicológico, emocional e espiritual. Nós somos seres humanos multifacetados, nós temos diversas camadas de compreensão. Então, desde o nosso gestual, a forma como a gente se comporta fisicamente, até do ponto de vista psicológico, como é que a gente se encontra, em qual é o momento biográfico que a gente está vindo para o atendimento, como é que a gente está emocionalmente, naquele momento a gente está mais inseguro, assustado, né? E do ponto de vista espiritual, afinal de contas, nós somos espíritos encarnados na matéria, pelo menos eu acredito nisso. Tá? Então, a gente tem que olhar o ser humano nesses 4 níveis. E a gente também tem que dialogar com a psique por intermédio de símbolos, mitos e arquétipos. Então, nós temos esses instrumentos à nossa disposição e a gente tem que fazer o melhor uso possível deles, né? E quais seriam, então, as dimensões essenciais na prática? Então, como eu disse, conhecimento e preparo é o primeiro nível dele, né? Mas a gente não pode esquecer que o conhecimento, ele tem esse efeito Dunning-Kruger, não sei se vocês já ouviram falar, eles são 2 psicólogos que estudaram o paradoxo do aprendizado. E isso vale tanto para o cliente que vem para uma consulta conosco, quanto vale para nós enquanto astrólogos, porque a nossa área de conhecimento é muito complexa. O que o Dani, o David e o Justin diziam? Que as pessoas com pouco conhecimento superestimam sua competência. Então, a gente começa a aprender astrologia, depois de um ano a gente já acha que sabe tudo. Eu já sei o máximo, eu já sei casa, signos, planetas, pronto, já posso sair atendendo, não é assim, né? E daí, à medida que a gente vai caminhando, a gente descobre que o buraco é um pouco mais embaixo. A gente começa a perceber a complexidade da nossa ferramenta, e daí a gente fala, nossa, aquilo que eu já disse, eu só sei que eu nada sei. E aí surge aquela sensação de que eu sei menos do que eu imaginava. Tá? E com o cliente acontece isso. Quando a gente está atendendo o cliente, às vezes ele principalmente quando a gente faz atendimento em psicoterapia, como eu faço, que é mais longo prazo, depois de 3, 4 meses o cliente vai embora. Por quê? Porque ele resolveu a queixa principal dele e fala, já está resolvido, e vai embora. Só que ele não trata o núcleo do problema. Então ele vai voltar. Porque o problema vai retornar. Porque ele só tratou da consequência, ele não tratou da causa. É a mesma coisa da gente ir num médico, receber uma medicação, ela vai resolver
os efeitos que a gente está tendo da doença, mas não resolve a doença, né? Então, é assim que se comporta esse gráfico do Dunning-Kruger, né? Então, a gente aprende uma coisa, o cliente aprende alguma coisa conosco, aí ele chega no pico da confiança, então eu já entendi, já sei tudo, está tudo ótimo, aí começa a andar e descobre que, poxa, pouco sei, eu tenho que voltar a me dedicar ao trabalho, tem que ter mais humildade, e daí sim ele faz esse caminho para chegar no conhecimento real, né? Então, isso se dá tanto com o cliente quanto conosco como profissionais, né? A gente tem que ter consciência desse aspecto. Bom, e quais são as dimensões essenciais da prática, né? Primeiro, conhecimento e preparo. Segundo, estudo contínuo, domínio técnico e leitura profunda. Eu nunca paro de estudar, eu faço pelo menos um curso por mês. Eu faço de 10 a 12 cursos por ano, tanto no Brasil quanto no exterior, porque eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando, sempre se renovando, tá? Prática consciente, ou seja, unir o conhecimento com a análise dinâmica daquela informação, junto com a percepção e com a intuição, porque quer a gente queira admitir ou não, a gente usa a intuição no nosso atendimento. Não tem como não usar a intuição, né? Na verdade, o mapa do cliente ele é praticamente um portal, e se a gente se conecta de verdade com o mapa, a gente acaba intuindo coisas e depois a gente fala, nossa, mas da onde que eu tirei isso do mapa? Né? A gente fala coisas para o cliente que tem pertinência e a gente às vezes nem sabe aonde a gente tirou, tá? Bom, a gente precisa ter um desenvolvimento e um raciocínio clínico e simbólico, né? E tem que ter principalmente um negócio chamado escuta ativa, né? A escuta ativa é uma questão muito discutida na psicoterapia, né? Mas ela é totalmente aplicável na astrologia, quando a gente está atendendo. A escuta ativa, ela pressupõe a observação do não verbal, ou seja, o gestual, a postura, a entonação de voz, como é que ele diz, eu não sei como é que é no português de Portugal, mas no português brasileiro, a entonação faz toda a diferença. Existem pesquisas que dizem que o que a gente realmente diz representa só 20% da comunicação, né? O restante é dado pela entonação, pelo ritmo, pelas pausas que a gente faz. Então, tudo isso vai afetar a compreensão do conteúdo que está sendo passado. Então, essa observação do não verbal e do próprio verbal é muito importante. A outra questão é a compreensão do momento de vida. A gente não vai ler... Você pode pegar o mesmo sujeito. Quando você lê o mapa dele quando adolescente, é de uma forma. Quando ele tiver com 40, 50 anos, é de outra forma. Quando ele tiver com 60, 70, é de outra forma. Porque, em termos biográficos, ele está num outro momento. E, portanto, é um outro mapa. Tá certo? É um mapa, parece o mesmo, mas é um outro momento. E dentro dos métodos, no método da escutativa, a gente tem que conduzir a sessão respeitando o ritmo do cliente. Às vezes a gente quer acelerar, a gente às vezes quer desacelerar, mas não somos nós que determinamos o ritmo, é o cliente que tem que determinar o ritmo e a gente tem que se adequar a esse ritmo do cliente, né? E isso tem a ver com uma imagem alquímica da retorta, né? O Jung usava muito essa comparação, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, do alambique, né? Do vaso hermético. Então, aquele momento que a gente está atendendo, esse cliente que está chegando é como se ele fosse a prima matéria, ou a matéria original, que está no caos. E ele está vindo para a gente porque ele quer achar o cosmos dentro do caos. Esse é o nosso trabalho. E então, esse ambiente que a gente está atendendo, ele funciona como a retorta ou como o alambique, né? Então, ele está contendo essa troca, essa dinâmica. Se a gente acelera demais o ritmo do cliente, esse vaso alquímico pode simplesmente estourar, tá certo? Porque sofreu uma pressão grande demais. Se a gente não mantém o ritmo
baixo, pequeno demais, não desenvolve, o que acontece? Não vai acontecer a fusão alquímica, ou seja, não vai acontecer o fenômeno da combinação alquímica. Então, também não vai ter esse processo de mudança, né? Então, para que ocorra o processo de mudança, existe uma forma mais adequada de ritmo no atendimento para que a gente funcione como esse útero psíquico que vai favorecer a transformação do cliente, tá certo? Bom, e o que mais que a gente tem que fazer? Primeiro, no meu ponto de vista, gente, é como eu vejo, tá? Vocês podem discordar de mim, tá? É como eu conduzo, como eu percebo que deveria ser. Primeiro, a gente não deve fazer interrupções. A pessoa está nos comunicando algo, ela está nos passando uma informação. Cada palavra para ela é importante para a gente. Então, a gente não pode pressupor que a gente já sabe o que o cliente vai dizer. Tem que deixá-lo falar até o fim, tem que respeitar o ritmo do cliente. Tá? A gente tem que concentrar toda a nossa atenção no que ele está dizendo, é o tal do mindfulness, né? A gente tem que estar absolutamente presente com o cliente. Tá? A gente tem que prestar atenção não apenas no que eles dizem, mas nos gestos, nas palavras, nas entonações, e mostrar uma boa disposição em escutar o outro, né? Tá? Como é que a gente faz isso? Para o cliente perceber que a gente está escutando. A gente retifica o que ele disse. A gente diz assim, deixa eu ver se eu entendi adequadamente o que você está me dizendo. E a gente repete do jeito que a gente entendeu o que o cliente está dizendo. A gente está dando uma oportunidade para o cliente corrigir a nossa compreensão, porque às vezes a gente não entendeu certo, tá? Pelo menos não da perspectiva do cliente. E o que importa é a perspectiva do cliente. Então a gente tem que ter certeza de que compreendeu da maneira adequada, tá? Não criar hipóteses ou suposições sobre o que a outra pessoa vai nos dizer. Esperar o que ela tem para falar para a gente, né? Não se distrair e ficar pensando em outra coisa quando o cliente estiver falando conosco. E demonstrar a outra pessoa que a gente realmente está prestando atenção. Fazendo como? Intervindo, fazendo perguntas, né? Mostrando para ele que a gente está acompanhando o raciocínio dele dentro daquilo que ele está apresentando para a gente, né? Então, isso é fundamental, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento do processo, acho que tá tendo retorno, Alexandra, de alguma forma. Você sabe por quê? Sim, e está resolvido. Continua. Então tá bom. Então, o desenvolvimento do processo, a gente tem estágios de atendimento, que são os 4 estágios da transformação, segundo Jung. Né? O Jung diz que quando a gente está no processo de atendimento, o cliente vai passar por 4 estágios. Quando a gente está falando de uma consulta única, lógico que esses estágios acontecem de uma forma mais rápida dentro do próprio momento que a gente está atendendo. Da forma como a gente atende a astrologia psicológica, a gente atende com uma técnica que eu desenvolvi chamada astrogênese, em que a gente atende o cliente em várias sessões. Então, isso dá condição da gente trabalhar esses 4 estágios de transformação de uma forma muito mais adequada, tá? Então, o primeiro estágio é o acolhimento inicial, tá? Então, a gente o que acolhe a pessoa nos conta o que ela veio procurar, qual é a queixa que ela tem. Isso equivaleria no processo alquímico a nigredo, e em Jung, nas 4 etapas de transformação, equivale à etapa de transformação que ele chama de confissão. Tá? O segundo momento é de aprofundamento, onde a gente explora tudo aquilo que o cliente trouxe, a gente olha no mapa, identifica, situa e começa a analisar junto com o cliente esse momento dele. Dentro do processo alquímico, isso é chamado de albedo. E dentro das 4 etapas de transformação de Jung, a chamada etapa de esclarecimento. É quando a gente realmente atua como astrólogo, falando, olha,
você está passando por tal trânsito, em progressão você está em tal momento, o teu mapa está indicando que essa e essa combinação de planetas estão te trazendo esse tipo de energia, como é que você está sentindo isso, como é que você percebe isso em você, né? Às vezes o cliente fala, nossa, eu era realmente assim, quando eu era jovem, eu já amadureci, hoje já estou num outro momento, né? Porque o mapa não é estático, ele está sempre evoluindo, né? Daí tem uma terceira etapa, que é de elaboração. Então, tá, frente a tudo que a gente está vendo, todas as questões, todos os desafios, o que pode ser feito a respeito? Quais são o aconselhamento, qual é o direcionamento que pode ser dado? Essa etapa do processo alquímico é chamado de citrinas, tá? E é dentro do que o Jung chama de o processo de educação. É quando realmente o cliente começa a tomar conhecimento das formas como ele pode atuar da melhor forma dentro daquele desafio que ele tem, e assim ele já começa a ter uma compreensão melhor de como ele pode evoluir a partir daquele atendimento. E a última etapa é a etapa da integração, que é a chamada rubedo, tá? Que é a etapa de fato de transformação, que é quando ele vai para o mundo e ele vai, então, praticar esse processo de alteração de algumas condições dele para verificar se isso traz um novo resultado para ele, né? Porque repetir sempre as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Eles vêm para a gente justamente para poder ter um processo desses de mudança, e aí ele tem que ir ao mundo para ver como é que o mundo responde. E eu, no meu caso, eu abro 3 consultas breves durante um ano para o cliente poder voltar e dizer para mim, olha, eu atuei aqui assim, assim, eu tive tal tipo de retorno, tem alguma coisa que eu posso fazer diferente, que eu dou essa condição de acesso, tá? E outros aspectos importantes que a gente tem que considerar. Primeiro, um aspecto super importante são os bloqueios e resistências. Existem N mecanismos de defesa e a gente tem que ter estratégias para manejo desses mecanismos de defesa, tá? Esse fim de semana, a gente teve uma palestra de uma colega nossa falando só sobre mecanismos de defesa, e a palestra durou 4 horas, para vocês terem uma base do que tem para ser discutido sobre o tema. Por isso que eu não vou nem pincelar aqui, mas eles existem e a gente tem que ter estratégias de manejo para poder superar essas resistências e conseguir realmente dialogar de uma forma adequada com o cliente. Então, para isso, eu acho que é importante a tal da dialética, né? A dialética aristotélica, a dialética, ela é fundamental, ou seja, a gente equilibrar fala e escuta, e principalmente oferecer interpretações como hipóteses e não como verdades absolutas. Você não é assim. O mapa indica que a tua tendência é de se comportar dessa X forma. Como é que você vê isso? Porque a pessoa já pode ter evoluído, e a gente só vai saber se perguntar, né? E a outra questão fundante é a postura e acolhimento, ética, empatia, clareza. E eu gosto muito de lembrar que o nosso próprio atendimento já é em si um processo terapêutico. Ela encontrou, ou ele encontrou alguém para ouvir e refletir junto com ele em relação aos desafios que ele tem, tá? Bom, e aí, para isso, a gente tem que ter pilares fundamentais no desenvolvimento do aprendizado da astrologia psicológica. Primeiro, a gente tem que ter um conteúdo de valor, não basta a gente ler livros, a gente tem que ter a prática associada à teoria. A gente tem que buscar novos caminhos, novos desenvolvimentos. Os autores que escreveram antes da gente, não, eles próprios sabem que eles não têm as verdades absolutas, que eles exploraram até certo ponto, né? E que a gente precisa continuar a explorar. Então, isso é fundamental. Um outro aspecto importantíssimo é o nosso desenvolvimento pessoal. Nós somos o nosso instrumento. Então, nós temos que nos desenvolver, nós temos que fazer terapia. Eu faço terapia há 21 anos, né? Faço supervisão, eu me formei há 10 anos, até hoje eu faço supervisão com os meus professores, tá certo? Por quê? Porque eu acho que eu tenho que estar sempre no meu processo de desenvolvimento, porque eu só consigo levar o cliente até onde eu fui. Aonde eu não fui, eu não consigo levar. Então, eu preciso estar sempre
me atualizando, né? E a gente tem que aprender a prática, e o pensamento astrológico, ele não é estático, ele é dinâmico, e a gente precisa realmente exercitar isso. A gente tem que ter foco no atendimento, se preocupar com o cliente que é o nosso, que é o que está vindo para a gente. A gente tem que ter domínio das técnicas de atendimento, o que a gente tem ao nosso dispor como ferramentas para poder atender da melhor forma o nosso cliente. E a gente não pode esquecer, não pode ser cínico a ponto de esquecer que nós gerimos um negócio. É esse negócio, é essa leitura de mapa, essa leitura de progressão, o que quer que seja, é que paga as nossas contas, paga o nosso aluguel, nosso telefone, a escola dos filhos, tá certo? Então, a gente tem que gerir como um negócio, tá certo? Então, partindo desses pilares, é que eu construí o que a escola oferece para os alunos. Então, no pilar Entendendo a Alma, a gente ensina psicologia junguiana, astrologia psicológica, antropologia, mitologia e religião comparada. Porque a gente tem que ter uma visão 360 graus e uma abertura de cabeça. O próprio Jung fazia isso, né? O Jung ele não se baseava num único conteúdo, ele não se baseava só na psicologia. Ele ia buscar em outras fontes de conhecimento perspectivas, visões e conceitos que pudessem complementar o trabalho dele. Então, esse é o objetivo dessa estrutura, no que eu chamo de entendimento à alma. Quando eu falo de autopercepção, é a prática do pensar como foco. Na nossa escola, o conteúdo é dado gravado para o aluno com uma série de livros, uma série de textos, uma série de YouTubes para ele ver. E a aula é para praticar esse pensar astrológico, para discutir, para debater, para entender essa interação, tá? E o desenvolvimento pessoal, que é fazer terapia. Não há possibilidade de uma pessoa ser boa em atender um ser humano se não tiver um desenvolvimento pessoal. E aqui entra também, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e o manejo, que são as técnicas de atendimento, o gerenciamento, administração e ética do próprio negócio, né? Bom, e depois que a pessoa se forma, a gente tem seminários com temas diversos para complementar o aprendizado, porque a gente não consegue, mesmo em 3 anos de curso, dar tudo, né? Então, é para isso que a gente convida professores para dar aula. O Maurice é um deles, o Maurice que está aqui, ele dá aula lá para a gente, né? Ele, aliás, vai dar aula daqui a 1 mês ou 2, né? Tudo isso é para estimular o estudo contínuo. E supervisões de casos, onde a gente traz a teoria à prática, né? Então, é dessa forma que é dado na escola. Então, o módulo 1 é Fundamentos Conceituais, o módulo 2 é Psicologia Junguiana, o módulo 3 de Aprofundamento e os seminários, né? E esses foram os seminários dados este ano, né? A gente teve o ano passado, são sempre 9 seminários por ano, o último foi esse de Mecanismos de Defesa no Mapa Natal, e o próximo é Acolhendo o Trauma pela Psicologia, pela Astrologia Psicológica, Astrologia como um espelho na psique e a regulamentação da profissão de astrólogo em tempos de IA. São os próximos 3 temas que a gente vai abordar, é sempre no último domingo de cada mês, né? Essa coisa. E o nosso curso foi aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura, e ele é um curso de extensão universitária, e, portanto, ele está apto a dar pontuações para quem faz mestrado, doutorado, essa coisa toda. Então, eu gostaria principalmente de deixar essa frase, né? Que a astrologia psicológica é o processo de usar símbolos planetários para ganhar autoconsciência, focar o processo de aconselhamento e catalisar mudanças positivas. Então, meu muito obrigada. Aqui tem o meu Instagram, o meu site e o WhatsApp, para quem usa WhatsApp. Muito obrigada, dizemos nós, Débora. Muito obrigada. E ali no tempo, não foi, Luís? Espetacular. Não fosse ela Capricórnio. Exato. Muito obrigado. Obrigada, Débora. E vamos agora dizer adeus a todos os queridos youtubers e vamos ficar só em privado consigo. Tá bem? Muito obrigada e até para o próximo mês. Obrigada, Débora. Beijinhos.